Sejam muito bem-vindos à nossa aula de torção. Então aqui a gente vai aprender mais uma forma de carga, né? Dentro da parte de tensões. Então a gente vai estar vendo as tensões ocasionadas pela torção. A gente já viu por flexão, por tração, né? Então agora a gente vai complementar o nosso estudo com essa tão importante forma de carga, que é a carga de torção. Muito utilizado em diversos tipos de mecanismos, máquinas, sistemas, certo? A parte civil também, muitas vigas sofrem torção, às vezes vigas com outros tipos de padrões de geometrias mais complexas, outras geometrias conhecidas, perfis, cilíndricos, né? Na mecânica muita parte cilíndrica. Então a gente utiliza eixos, fala sobre materiais, fala sobre tipos de cargas, carregamentos cíclicos. É uma etapa aí do processo de cargas que complementa todas as cargas que a gente viu até agora. Então a gente vai falar um pouco sobre cargas de torção em eixos circulares, falar sobre torque. Vamos ver que o torque é força vezes distância também. O torque vai provocar a torção, certo? Vamos ver um pouquinho das tensões internas que provocam essa torção. Cisalhamento, então é bem importante essa parte de cisalhamento. Aí vamos ver deformações de uma barra de seção circular, deformações de cisalhamento, as tensões do regime elástico, tensões normais, falar um pouquinho de tipos de falhas de torção, e aí a gente vai ver alguns problemas resolvidos, né? Vamos falar sobre ângulo de torção também, e eixos estaticamente determinados. Aqui uma figura clássica, que é uma montagem, né? Essa montagem poderia estar numa empresa do ramo químico, uma empresa do ramo civil aí de transporte de cargas, né? É o clássico ali, motor em cima de um produto, né? No caso aí uma turbina, ela podia ser compressor, podia ser um elevador de pessoas, elevador de carga usado em obras civis, poderia ser um gerador, um motor, né? Poderia ser um motor. No caso aqui é um gerador, né? Então a turbina vai gerar energia para o gerador injetar na rede. Mas poderia ser um motor, o contrário, né? E esse motor está tocando uma comporta numa eclusa, né? Indiferente o que for, então é bem clássico aí esse tipo de aplicação. Então a geometria que a gente tem ali é uma geometria cilíndrica, é o eixo, né? Ele vai sofrer uma rotação, ele tem um comprimento, né? Só que a gente está interessado na seção transversal. Lembre-se sempre, né, que o torque, nós estamos interessados na seção transversal. Não importa o comprimento do eixo. Claro que se um eixo é muito comprido, vai dar flexão nele, em função do próprio peso. Mas aí existem mecanismos, né? A gente vai colocar pés de galinha, vai colocar mancais, né? Existem mecanismos que vão reduzir essa flexão a zero até. Mas isso a gente não vai se preocupar agora, a gente se preocupa com isso aí em outras disciplinas, como vibração mecânica, né? Aqui não, pode ter algum desalinhamento do eixo. Aqui não, aqui a gente vai ver a área da seção transversal, a mesma coisa, vai ser aplicado o torque. O torque que é aplicado é o torque que o motor produz, ou que o gerador está produzindo, torque máximo, né? E vamos ver se aquele eixo que recebe esse torque consegue suportar essa carga. Então vai ser sempre basicamente isso. A gente vai ter um eixo, esse eixo vai estar sofrendo um torque provocado por um agente, e a gente vai, através da sua geometria e avaliação, né? Aí a gente vai falar agora momento torsor, né? Se a gente tinha lá o I, aqui a gente vai ter o G, né? Momento de inércia torsor. A gente vai ter outros tipos outras figuras aí que vão entrar dentro desse processo. Então, passando as informações que ele está nos dizendo aqui nessa lâmina, né? Então, sempre vão ser submetidos essas tensões e deformações aos pares. Sempre eu vou ter uma reação
uma ação e uma reação. A gente nunca vai conseguir extrapolar essa força, certo? Aqui no caso ele está explicando que a turbina vai exercer um torque, o eixo transmite o torque para o gerador e o gerador cria um torque T igual ao oposto. Então é ação e reação. E aí, pessoal, quando a gente faz uma analogia às cargas axiais no eixo, né, em um eixo, a gente não pode fazer ter as mesmas considerações que na torção. Porque na torção não é uniforme. A gente até considera uma parte uniforme, a gente vai ter um médio ali, né, que nem a força axial lá. Só que aqui é a deformação que manda. A gente pode dizer até que é estaticamente indeterminado esse tipo de reação. A gente pode ver aqui na figura, ó, várias direções, né? Direções tangentes aqui que vão em várias posições. Aqui a gente tem, então, fazendo referência lá, né, ao torque que o gerador a turbina está gerando, e o torque contrário que o gerador está segurando no eixo, certo? Claro que o gerador vai absorver um pouco desse torque, né? Só que o eixo recebe esse torque aqui contrário, por isso que ele é determinado ali, né? Se eu fizer um corte aqui na região C, eu estou olhando aqui, ó, tem essas flechas em diferentes direções. Só que vai ser igual, ó. Então, esse torque que está aqui, em qualquer partezinha do meu eixo, qualquer partezinha ao longo de A e B vai ser sempre igual, vai ser sempre o mesmo. Nunca vai mudar. Mas eu tenho que fazer a consideração da deformação. Eu tenho que fazer essa consideração. Esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe dessa aplicação. Ok? Então, sempre lembrando, sempre tendo esse fato aí que ele vai ter essa força esse torque, que vai gerar uma tensão, né? Uma tensão pode estar gerando uma tensão aqui, ó, uma tensão relacionada ao torque pela área, né? Em função dessa deformação, ó, em função dessa deformação ρ aqui. Então isso que nós temos que levar em consideração sempre que a gente for trabalhar com torque. Então, olhando a superfície do meu eixo, né? Olhando a superfície do meu eixo, o que eu tenho? Vou tirar, digamos, aqui está aqui o centro da minha barra, ó, como se fosse o centro, bem no meio dela aqui, ó, uma linha de centro. Aí eu tiro uma fatia, como se estivesse tirando uma fatia de melancia ali, né? E olho essa calota aqui que gerou. Eu tenho um torque ali nas extremidades e ao longo do meu sólido eu vou ter essas forças de cisalhamento aqui. Eu vou ter essas forças de cisalhamento. Que no início, digamos que eu tivesse feito aqui um eixo cheio de ranhuras, e fizesse algumas marcações, fizesse as marcações nele, depois que eu eu dou o torque e ele deforma, tem um escorregamento entre eles aqui, ó. Até vou dar um zoom aqui. Tem um escorregamento ali entre eles, ó. Eles não ficam na mesma posição. Esse escorregamento que vai formar essas forças de cisalhamento aqui ao longo do meu eixo. Então por isso que é importante eu entender isso aí. Isso aí é uma pergunta bem técnica, assim, uma questão bem técnica, né? Teórica, que acontece dentro das cargas de deslocamento do eixo que eu estou analisando. Esse eixo, digamos aí, de seção circular. E mais um detalhe, quando a gente fala de torque, né, de torção em uma barra de seção circular, a gente tem que levar em consideração isso aqui também. Como se fosse uma mola, estou no regime elástico lá, aquele regime que quando eu cesso a carga ele volta para a posição normal. Então, ao longo, digamos que eu faço uma força aqui, ó, um torque aqui, eu vou ter só esse deslocamento aqui, daqui do pontilhado, que seria meu ponto zero de referência, até aqui em cima. Quanto mais eu me afasto, mais ele gira. Então ele tem uma relação com L. Então o ângulo está relacionado ao torque e o ângulo final também está relacionado ao comprimento da barra, o ângulo da deformação. Eu não estou falando a carga que eu estou trabalhando aqui, certo? A carga ela vai ser a tensão de torção, ela vai ser igual aqui. Só que o comprimento vai gerar uma deformação maior, porque é um ângulo pequeno lá, é o mesmo ângulo, né? Só que o deslocamento à linha é maior aqui. Aqui eu consigo ver então, o que foi feito aqui, né? Foi colocado uma malha
e aí foi torcido. Então a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Olha o que acontece lá, ela vai para longe, né? Se eu tivesse pego uma borracha e torcido ela, um pano, torcendo um pano, né? Eu tenho pouco ângulo, não, deslocamento aqui onde eu estou segurando e um grande deslocamento aqui no final da minha mão, né? E aqui eu consigo ver o que acontece aqui, ó. Aqui não vai mudar, né? Vai ficar igual, vou só enxergar que teve essa deformação. Só que se fosse uma barra retangular ou quadrada, eu conseguiria ver essas estrias aqui se movimentando, né? Conseguiria enxergar isso, essa torção. Como se eu estivesse fazendo uma broca agora, né? Como se estivesse fazendo uma broca. Enrolando uma barra, né? Então eu vou enxergar isso. O ângulo lá, o deslocamento no início é pequeno, no final, né? É bem maior no final. Então isso aí é algumas variações que existem, né? Dentro desse contexto que a gente está falando aí, de torção. Então sempre relacionando a torção, a deformação da torção, está relacionado ao torque e também está relacionado ao comprimento, a deformação φ, o ângulo φ lá final, né? Então, olhando de perto essa deformação, o que nós temos? Aqui eu tenho um eixo, tá? Um eixo de comprimento L e ele está torcido, tá? Eu dei um torque aqui. Aqui eu tenho um ângulo, ó. Tem um ângulo que eu chamo ângulo φ. Então esse aqui é o ângulo φ. O C aqui é o raio, tá? O C é o raio. É o raio dele, certo? Antes de ter a carga. O C é o raio. Ah, o diâmetro aqui é 50. O C é 25. Ok? Aqui o O é o centro desse meu eixo, né? Aqui agora, o que eu tenho aqui, ó? A distância AB. E eu tenho aqui, antes de torcer ele, né? Antes de torcer, eu peguei aqui um pedacinho de área para fazer a análise. No centro desse meu eixo. E agora, ao invés de eu ter o C, eu tenho o Rho como raio. Eu tenho o Rho, que é esse pezinho aqui, tá? Parecido com P, mas é um Rho, como meu raio, que é do centro O até o ponto A. Ok? Do centro O até o ponto A. Isso aqui, em referência a esse aqui interno, ele é menor. Ele está por dentro, né? Se tivesse um eixo aqui por dentro. Então aqui seria o C, seria o raio original, e aqui um raio qualquer Rho. Um raio qualquer Rho, certo? Aqui, como eu tinha falado, se aqui era 50 e o C era 25, daqui a pouco agora aqui o diâmetro é 40, porque ele é menor, eu estou pegando a parte interna, né? Estou olhando só a parte interna, como é que funciona internamente esse meu eixo. E eu transformei agora, digamos que esse diâmetro aqui for 40, esse meu Rho vai ser 20. Vai ser 20. E aqui não tem um ângulo, não tem torção nenhuma. Ok? Dou a carga de torção agora. Dou a carga de torção. O Rho permanece constante. O Rho permanece constante, aquele raio, né? Só que ele gira. Ele sai de A, a extremidadezinha aqui, da horizontal, vai para A'. E aí forma um outro ângulo aqui, que eu chamo ângulo interno, lá no início, né? Antes de gama. E existe uma proporcionalidade isso aí. Existe uma proporcionalidade de Rho para gama. Então esse Rho aqui, ó. Desculpa, esse Φ é esse Φ aqui, ó. O Rho é o raio, né? Então esse Φ que está aqui é o mesmo Φ que está aqui, tá? Quando ele sofre o giro. Aqui ele está na posição sem sofrer o torque lá, sem sofrer a torção. Então aqui eu tenho o Φ, eu tenho o gama. E tem uma proporcionalidade em relação a isso. Em função de L e em função também do torque que está sendo aplicado. Mas vamos ver em relação a L, está aqui, ó. L vezes gama. Então, L vezes gama. L, que é esse aqui de baixo, o comprimento total do meu eixo, né? Vezes gama. Vai ser igual a Rho, que é o raio pequenininho, vezes o Φ. Ó, Rho vezes o Φ. Então existe uma proporcionalidade. E aí eu posso botar em função de gama, né? Gama vai ser igual, que é esse ângulo aqui, né? Vai ser igual a Rho vezes Φ dividido por L. Então eu achei essa proporcionalidade, que seria a deformação do cisalhamento. E ela vai ser proporcional à distância do eixo da barra. Aí eu posso chamar, eu tenho duas equações, né? Eu posso dizer que o gama máximo, esse gama aqui máximo, vai ser igual ao C, que é o raio lá dos 25, né, original, vezes o Φ, que é o ângulo de torção máximo ali de A para A', dividido por L.
certo? E eu tenho um gama genérico, que é ρ vezes gama máximo, né, que na realidade eu coloco em evidência, né? O ρ vezes o gama máximo, que é esse aqui, o gama, né, vai ser ρ vezes o gama máximo dividido por C, onde o C é o raio inicial lá, é o meu raio inicial. Então aqui algumas considerações geométricas que a gente tem que fazer para resolver alguns problemas. Esse equacionamento vai entrar junto com a fórmula da torção. Só que tem um detalhe, né? Para o nosso caso, a gente não vai estudar só a parte do deslocamento. A gente tem que achar, claro, em função do deslocamento, a gente tem que achar as tensões que vão estar sendo aplicadas nesse eixo. O que está faltando nessa minha equação para que eu tenha essa informação? Está faltando o módulo de elasticidade, certo? Então, se no módulo de elasticidade, quando eu falava em tensão axial, que era tração e compressão, quando eu falava em flexão, era o E, né, que era a lei de Hooke. Quando eu falo de módulo de elasticidade de torção, eu falo em G. Essa é a diferença. Então eu vou pegar esse meu G, que é o módulo de elasticidade de torção, e eu vou multiplicar pelo gama. Vou multiplicar pelo gama que eu achei anteriormente lá, que era aquele ângulo lá de torção. Então sempre, isso aí é uma resolução comum na área de resistência de materiais, na área de elementos de máquinas, na área de engenharia de mecânica dura. Até todos os meus sensores, células de cargas, strain gauges, vocês podem me perguntar o que é na nossa live, certo? Todos eles transformam deformação em tensão por meio do módulo de elasticidade, que esse módulo de elasticidade ele é feito de uma forma em laboratório, né? É feito ensaios para conseguir obter ele. Então ele está relacionado diretamente com o material, com os elementos de liga que contém esse material. Então cada material vai ter o seu, ok? Então eu vou pegar esse G, que é o módulo de elasticidade, e multiplicar por aquele ângulo gama. E aí eu vou dizer que é igual, pegando a equaçãozinha anterior, né? O ρ, que é aquele raio pequenininho, né? Sobre o C, que é o raio maior. O ρ, que é o raio interno, quando a gente pega um cilindro interno, né? Dividido pelo C, que é o cilindro externo, que é o eixo, a parte externa, vezes o módulo de elasticidade, gama máximo. Então eu só peguei aqui, né? E substituí aqui nessa equação. Quando eu multipliquei, né? E coloquei em evidência ali o G gama. Da lei de Hooke eu tenho que tal, né? O que é o tal? Se eu tenho sigma, que é a tensão axial lá, tensão, né? Eu tenho tal, que é a tensão de torção, gerada pelo torque. Vai ser igual ao G, que é o módulo de elasticidade, vezes aquele ângulo que girou internamente. Assim, tal vai ser igual o ρ, que é o raio menor dividido pelo raio maior, né? Dentro daquele contexto lá dos dois eixos, um dentro do outro, né? Seria uma porção, vezes o tal máximo, certo? Então aqui eu consigo enxergar onde que o tal é máximo, ó. Olha só que legal, pessoal. Essa imagem aqui fala mais que 1000 palavras. Aqui eu tenho a tensão, né? A tensão, cisalhamento, aqui eu tenho ela aqui em cima, né? Tal, tensão de cisalhamento, em função do torque, que aqui a gente calculou. E aqui eu tenho o raio, ó. Eu tenho um raio. O raio máximo é C. O ρ é qualquer ponto desses aqui, ó. O ρ é qualquer ponto desses aqui, certo? Aonde que o tal é máximo? Em C. Então, na superfície do meu cilindro, na superfície do meu eixo, a tensão de cisalhamento é máxima. E ela é zero quando o ρ for zero, ó. Lá no centro do meu eixo é zero. E aqui é máximo. Então ela age dessa forma aqui, ó. E ela é mínima, então eu peguei aqui um C1, né? Que seria aquele eixo menorzinho. Ela é mínima aqui, ó. Certo? Onde tem valores ainda, né? Ela é mínima aqui em C1, máximo em C2 e mínimo em C1. Aí surge também aqui o módulo, né?
se lá na flexão, na flexão eu tenho o I, aqui eu tenho o J. Então o I é igual, o J é igual ao I, certo? Então se lá eu tenho o I, aqui na torção eu tenho o J. Aí vocês podem perguntar, como assim, professor? Como é que o J é o que o I é para flexão, né? Na realidade, o J, quando a gente fala de cisalhamento, o J é o momento de inércia ao cisalhamento da seção transversal, né? Então, se eu tenho o I, né, digamos aqui eu tenho algo que vai tombar aqui, né, que é o momento de inércia. É isso que é o I, o momento de inércia. Eu pego essa dimensão aqui, dando um exemplo aqui do meu celular, né, eu pego essa dimensão aqui de altura e quando eu tombo ele é o I. Mas quando eu giro ele aqui, ó, quando eu faço uma força de cisalhamento, eu vou usar a seção transversal dele, eu uso o J, certo? E aqui eu tenho, nesse caso aqui específico, né, aqui eu tenho uma parede grossa aqui, né, e eu tenho um tubo vazado, como se fosse um cano, né? Por isso que aqui é mínimo. O C1, que é o torque mínimo, né, que é a tensão de cisalhamento mínimo, é onde tem material por dentro e por fora. Então o J, se eu tenho esse J aqui inteiro, quando ele é inteiro, 1/2 de π C, 1/2 de π vezes o raio na quarta, né, momento de inércia transversal, eu tenho esse aqui, né? Eu vou ter esse momento de inércia transversal, eu tenho que diminuir um do outro. Por isso que eu tenho C2 na 4 menos C1 na 4. É a mesma equação, né? Só de formas diferentes. Aqui é vazado. E dentro desse contexto, eu vou ter o tal máximo, né? Eu vou ter o tal máximo, a tensão de cisalhamento máxima, vai ser igual ao T, ao torque que eu tô produzindo, que aquela minha turbina estava produzindo no eixo e, em conjunto com o gerador, vezes o raio do meu eixo, que é o C, dividido por esse momento de inércia, que é o J. E um tal qualquer, em qualquer ponto ali, né? Vai ser o torque vezes o raio desse ponto, dividido pelo esse momento de inércia transversal. Então, na equação da tensão sigma, eu tenho força sobre área, né? Eu vou ter força sobre área, tensão, força sobre área. Aqui também a força em função do torque vezes o raio, é a força, torque vezes o raio, né? É a força inicial, vezes o momento de inércia, certo? Essa aqui é a equação, quando eu falar de equação de tensão de cisalhamento. E ela é máxima na parte máxima, né? Na extremidade aqui do meu tubo, do meu eixo ou o que for, certo? E dentro desse contexto aí, que quando a gente faz uma torção, internamente dentro do sólido acontece diversas cargas, a gente pode avançar e entender um pouquinho mais o que são essas diversas cargas, né? Então aqui o nosso mesmo eixo está sofrendo aqui um torque. E se eu analisar aqui o A aqui, né? Uma área A, eu tenho aqui um cisalhamento, puro aqui, ó, o A. Certo? A 45 graus, a gente vai ver, para esse tipo de material até que a gente está trabalhando, ele vai ser a tensão máxima aqui, a 45 graus aqui, ó. Vai gerar uma força maior, ok? Por quê? Porque ele tem esse deslocamento aqui. Em função disso, eu consigo analisar essa parte, né? E se eu analisar outras partes, eu vou ver que nem aqui um exemplo, ó. O ponto C aqui, uma área C, eu tenho aqui, ó, tração e aqui compressão, né? Aqui de novo eu tenho ali a cisalhamento puro, né? Mas aqui no C eu tenho tração, aqui nessa face, nessa e nessa face tração, e nessa face compressão. Então ao longo do meu sólido eu tenho vários tipos de cargas que vão estar agindo, né? Dentro desses contextos. E isso aí é avaliado, né? Por isso que o máximo aqui, quando eu falo em eixo, né? O máximo sempre vai ser 45 graus aqui. A gente vai até calcular isso aí, a gente vai ver, né? Por quê? Porque é uma posição de deslocamento máximo ali do meu eixo. Então é importante eu avaliar isso aí. Na prática a gente faz alguns ensaios, a gente verifica, né? Colocando strain gauge, colocando células de carga, né? A gente consegue ver esse deslocamento máximo aí. Porque é em função do deslocamento, sim. A tração,
a tensão está sempre relacionada ao deslocamento. Aí se a gente for fazer uma análise, né, como eu estava falando ali em ensaios, né, se eu pegar um eixo de material frágil, um eixo de material dúctil e fazer uma torção nele. O material frágil, para vocês terem noção, um concreto. Por que o concreto é armado? Depois quem está fazendo engenharia civil vai trabalhar em disciplinas específicas que vão explicar melhor isso aí que eu estou falando. Ele é armado porque o concreto ele resiste à torção, certo? Mas a tração ele não resiste, então ele precisa ter o aço interno ali, dependendo da carga que ele vai suportar, a tração, compressão, né? Ele precisa ter o aço ali para poder resistir a essa carga. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Olha só o que acontece. Isso aqui é um material dúctil, ó. O material dúctil, quando sofre torção, ele vai romper dessa forma aqui, ó. Ele vai romper dessa forma aqui, tá? Ele vai romper assim. Então ele não resiste à torção. Ele rompe. Ele não resiste muito à torção, só que ele resiste muito à tração. Então por isso que eu vou colocar um vergalhão dentro do concreto, certo? Mas ele rompe igual, ele vai romper com essa forma aqui. Sempre quando a gente vê um eixo rompido dessa forma, é porque o eixo é do material dúctil. Então estava errado até o material que ele estava sendo colocado nesse eixo. Um eixo para romper de uma forma certa seria dessa forma aqui, ó, que caracteriza o material frágil. Então o material frágil ele resiste à torção, mas não resiste à tração, certo? E ele rompe a 45 graus, aonde se tem a carga máxima. Então na prática a gente consegue ver isso aí, ó, 45 graus dessa forma aqui, ó, como está aqui, certo? E aqui está aqui de novo, né? Ó, a tensão de cisalhamento máxima é TC sobre J, né? Torque vezes o raio dividido por J. Não esse C aqui, tá? Esse C não tem nada a ver com esse C, o C é o raio ali. E quando eu falo em sigma, né? Que não seria torção, né? Mas eu consigo colocar as trações mais ou menos TC sobre J. Então ele vai romper também dessa forma aí. Mas material dúctil assim, material frágil assim. Material dúctil não resiste à torção, mas resiste à tração. Ele tem uma característica, né, de resistir mais à torção do que tração. E o material, mais à tração do que torção. E o material frágil resiste mais à torção do que tração. Ok? Então só para a gente ter essa relaçãozinha aí. É muito importante essa parte, esse conhecimento. Então agora eu vou ver um problema resolvido, né? Que vai entrar ali diferentes tipos de projeto de eixo. Vai ter um eixo vazado ali e vai ter uma parte com eixo sólido. E uma aplicação bem comum assim na mecânica, na civil também, né? Em máquinas, equipamentos aí que pode estar utilizando. Como se fosse um trem de engrenagens, um trem de polias, né? Com correntes ou correias. Então é dessa forma que a gente consegue enxergar. Então aqui eu tenho, lembrando assim, ó, um detalhe. O torque que eu tenho aqui, que está sendo produzido aqui, ó, ele é o mesmo torque aqui de 6 kN até chegar aqui na fronteira com B. Então vai ser sempre, não vou conseguir gerar mais, né? Na fronteira com B eu somo esse, está na mesma direção, né? Eu vou somar esse com esse. E aqui eu vou ter o torque e a soma desses dois aqui, certo? Gerando aqui. Estão gerando. Então o contrário vai ser a soma desses dois aqui, certo? Mas a gente vai ver aos poucos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício. Então o eixo BC é vazado. Então ele já fala que o eixo BC é vazado. Então tem o C1 e o C2. Tem o raio 1 e o raio 2. O raio 1 é aquele mais compridinho, mais curto lá da parte interna, certo? E o raio 2 vai ser aquele lá de fora. A gente vai olhar ali como é que ele colocou, tá? Então, aí ele fala em diâmetros, né? E lembrando que o raio é metade desse diâmetro. Então eu vou ter um raio 1 de 45 e outro de 60. Porque 90 e 120 são os diâmetros, respectivamente, a Nini está falando. Então isso aí é bem importante eu conseguir analisar e poder fazer essa avaliação. Continuando a avaliação, né? Os eixos A e B e CD são sólidos. Então se o BC, que é esse aqui, é vazado, esses dois aqui, o AB e o C e D, são sólidos, são rígidos. Então ele não tem diferença de raios, ele não vai ser vazado, não vai ser um tubo, né? Ele vai ser um eixo.
E aí tem os diâmetros aqui, né? Olha aqui, esse aqui eu preciso saber o diâmetro. Eu vou calcular o diâmetro, não tá dando aqui, vocês estão vendo, ó? Tá dando como D. Esse aqui tá dando 120 o externo e 90 o interno, o diâmetro, né? Que o raio é metade. E os eixos A e B e CD são sólidos e tem diâmetro D, Dzinho, certo? Para o carregamento mostrado, que são esses aqui, ó, todos esses aqui, ó, torque A, torque B, torque C, torque D, todos esses torques, determine as tensões de cisalhamento máximo e mínimo no eixo BC. Então, tensão de cisalhamento é o T vezes o C sobre o J. T vezes o C sobre o J. O J é aquela fórmula lá que a gente viu antes, ó. Então, aplicação de fórmula. Deixa eu voltar ali. O J está aqui, ó. Para o eixo sólido, 1 meio de πc ao quadrado. Para o eixo vazado, né? Para o eixo, 1 meio de πc na 4, né? Raio na 4. E para o tubo é 1 meio de π, abre parênteses, o maior menos o menor, né? Elevado a 4 ali, tudo elevado a 4. Ok? E aí ele fala, dá mais alguns dados, né? As tensões de cisalhamento máximo e tá. B, o diâmetro Dzinho necessário para os eixos AB e CD. Então, para mim achar o diâmetro, eu tenho que saber qual é o cisalhamento máximo admissível do material. Então, eu vou ver numa tabela, o exercício me dá aqui, ó, 65 megapascal. Tá errado o P do pascal aqui, o P é maiúsculo, tá? Não é minúsculo, nunca confundam isso, é bem importante a gente saber, saber como é que é escrito as unidades. Aí, solução. Então aqui são sugestões de solução da forma que a gente vai fazer também os nossos exercícios. Então cortar a seção através dos eixos. Quando eu falo em cisalhamento, é corte de seção. Eu corto a seção e vejo como é que ela se comporta. Cortar a seção através dos eixos AB e BC. Certo? Então o Dzinho que vai ser aqui é o mesmo Dzinho daqui. O Dzinho daqui é o mesmo daqui. E realizar as análises do equilíbrio estático para encontrar os torques. Então, a somatória dos momentos em torno de um ponto é igual a zero. Então, é isso que a gente vai trabalhar, equilíbrio estático, né? Seria o torque. Torque é a força vezes o raio. O raio que eu vou estar trabalhando. Digamos aqui, ó, esse torque aqui, um exemplo, esse torque aqui de 14 kN vezes metro, né? 14 kN vezes metro. Esse torque aqui que eu tenho, né? Vai ser a força aqui que vai estar aplicando. O torque vai ser igual a força vezes o raio. Então, se eu pegar a força e dividir pelo torque vezes o raio, eu tenho a força que está sendo aplicada lá. Aplicar as fórmulas de torção elástica para encontrar as tensões mínimas e máximas do eixo BC. E dada a tensão de cisalhamento admissível e os torques aplicados, inverter a fórmula. Então, eu vou colocar em evidência, né? Eu coloco em evidência para poder achar. Mas vamos ver como é que é a solução que ele estava achando ali. Então, como eu falei aqui, eu pego só essa partezinha aqui, né? O A ali, ó, que tem um torque de 6 kN, ele vai ter um torque aqui de 6 também, ó. O T e a B vai ser 6. Ao longo de todo o eixo até chegar na fronteira com B. Ele vai ser 6 kN. Então TAB é igual a TCD, né? É igual, é o mesmo. Do outro lado de lá também, né? TCD. Que é esse aqui, ó. Esse torque é igual a esse aqui, ó. Mesmo, tudo igual. Ele tá em equilíbrio. Aqui é 6, aqui é 6, ó. Tá em equilíbrio, então é a mesma coisa. Então ele vai ter toda essa configuração. Então o TAB que eu achei, que é igual ao TCD, que é igual ao TA também. Então agora eu vou cortar passando B, mas sem chegar ao C. Então eu vou ter a soma, ó, 6 mais 14, 20 kN. 6 mais 14, está na mesma direção, né? E o contrário, 20 kN. Somatórios MX igual a zero. E aí eu consigo fazer essa aplicação. Eu tenho o torque que tá nessa barra aqui, na barra B e na barra CD. Eu tenho torque. Então eu tenho o raio. Aí eu vou achar o raio, né? Nesse caso aqui, que essa barra que ela não é vazada. Eu vou achar o raio para achar o diâmetro, né, que ele está pedindo. E aqui eu tenho todas as informações, que é o 90 e o 120 lá, né? Que é 45 e 60, para achar a tensão de cisalhamento ali que ele está sendo promovida naquela região. Então aqui no vazado, no BC, né, eu tenho o máximo e o mínimo, nem a gente viu lá na apresentação, o máximo e o mínimo. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês, ó, o máximo e o mínimo aqui, ó, máximo e mínimo. Aqui até as fórmulas aí para a gente aplicar, mas aqui na prática, né,
Então lá o J, eu vou achar o J já para essa relação do vazado. Então π meio C2 que é o maior aqui, na 4, menos C1 na 4. Então substituindo os valores, né? Eu tenho que o C é metade de 120, o C2, né? E o C1 é metade dos 90 aqui, ó. Que é os 45 milímetros, ou 0,045 metros. Na 4 eu achei o J igual a 13, o momento de inércia torsor, né? Eu achei transversal, eu achei 13,92 vezes 10 a menos 6 metros na 4. Colocando tudo na mesma unidade, tal máximo, que eu vou calcular, que vai ser o tal 2, que é esse aqui, ó, de fora, né? O máximo, esse aqui é o maior, ó. Tal máximo, que é igual ao tal 2, vai ser igual ao torque BC, que a gente já calculou antes, né? Tá aqui, ó, torque BC, ó, que é os 20 kN, que é a soma do 6 mais o 14, vezes o C2, que é a metade do diâmetro lá de 120, que é 0,060 metros, dividido pelo J que a gente achou. Então a gente achou o tal máximo igual a 86,2 megapascal. E quanto que é o tal mínimo? Então é linear, isso aqui você pode ver aqui que é uma reta aqui, né? Que tem um ângulo, ela é linear. Então tal mínimo para o tal máximo, o tal mínimo está para o tal máximo igual que o C1 está para o C2. Porque tem essa diferença aí de diâmetros, né? Ou de raios. Então eu boto em evidência o tal mínimo. Aqui é uma relação de medidas, né? Achei 64,7. Então respondi, tal máximo igual a 86,2 megapascal. E aqui já está certo, né? O P do Pascal, ó. E o tal mínimo é 64,7 megapascal. E agora, isso aqui é comum, a gente achar o diâmetro, né? Digamos que eu pegue um material lá um material que eu tenho no almoxarifado. Eu quero saber quanto que esse material aqui, qual o limite de cisalhamento dele, tensão de cisalhamento. Nesse caso 65 megapascal. Qual o diâmetro, para essa força de 6 kN, qual o diâmetro eu tenho que colocar mínimo? Diâmetro mínimo, então a gente não pode diminuir disso aí. Digamos que eu achei aqui 77,8, eu ia colocar aqui uns 90, uns 80, uns 90, né? Até mais, até 100 milímetros, né? Para me afastar mais desse, porque ele resiste a 65 megapascal. Então quanto mais me afastar, mais segurança eu vou ter. Então como é que a gente acha isso aqui, né? Então tal máximo, aquela fórmula direta, agora não é vazada, ela é sólido, né? Aqui é um eixo, aqui é um tubo. TC sobre J. O J é π meio C na 4, né? O C, que é o que eu quero achar, certo? Que é o raio, que aí depois eu multiplico por 2 e acho o diâmetro. Então C é o raio. Então eu pego onde tem o tal máximo, foi dado no exercício, né? 65 megapascal, vezes o torque, que é 6 kN vezes metro, certo? Dividido por, se eu tenho C4 aqui embaixo, eu tenho C aqui em cima, eu corto aqui, ó, eu tiro 4, fica 3, e aí eu tiro o C lá de cima. Então 65 megapascal, só cortei aqui, né? Que é o raio na 4, e aqui é o raio, né? Corto, fica C ao cubo. 6 kN vezes metro, dividido por meio C ao cubo. Boto em evidência esse C, acho a raiz cúbica desse valor aqui, né? Achei 38,9 vezes 10 menos 3 metros, ou 38,9 milímetros, vezes 2, 77,8 milímetros. Então, geralmente a gente acha assim também os diâmetros, né? Aqui eu achei a tensão, e aqui achei a geometria por meio de uma tensão, que era o limite de resistência à torção, né? Resistência a esses elementos, né, do material, 65 megapascal. Foi dessa forma que a gente achou aquele valor. E aqui, pessoal, para finalizar, só vou mostrar rapidinho aqui, tá? É aquela relação lá de deformação que a gente tem, né? Com a lei de Hooke e tudo mais. Então é só a deformação que está repetindo aqui. E quando eu tenho aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Porque a gente vai trabalhar mais com torção pura ali, que nem o exercício anterior. Mas aqui é uma relação, aquela relação entre ângulos, né? Que eu tenho o máximo, tal máximo e tudo mais ali, que eu multiplico pelo módulo elasticidade, que é o regime elástico, né? Então quando eu tenho diferentes tipos de geometria, eu posso fazer um somatório desses comprimentos, desses torques, desse módulo elasticidade e do J, né, do material. Então é só para a gente poder entender, né, como é que funciona quando tem várias partes. Mas é da mesma forma que a gente fez no exercício anterior até, né? Que tem também aqui um exercício, né, um exemplo aqui, ó, que faz uma relação, né,
faz uma relação aqui de TA mais TB, deu 120, né? 120 Newton vezes metro, apareceu um torque. Então o que eu tenho para cá é igual ao que eu tenho para cá, né? Por isso que ele acha essa relação de equilíbrio aqui. E aqui tem uma espécie de trem de engrenagem, né? Uma engrenagem maior, uma engrenagem menor. O módulo de elasticidade aqui na casa de 77,2 gigapascal. E aqui ele só acha uma relação. Acha uma relação em função da deformação. Tem os comprimentos e tudo mais, né? Então, e nem acha valores, né? Ele bota em função desse ângulo aqui, ó. Então, os maiores e os menores, aqui eu tenho 62 e eu tenho 22, né? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que como eu não tenho o valor do torque, eu deixo em função, ó. Eu deixo em função, eu não tenho o valor do torque para calcular ali. Então eu deixo em função do torque, e se eu não tenho o valor do torque aqui, eu deixo em função da deformação. É a mesma fórmula lá que a gente achou, né? RB sobre R está igual para RC, que nem a deformação B está para a deformação C está para a deformação B. A mesma forma ele acha uma relaçãozinha aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, desse tema novo aí que nós vamos fazer exercícios, né? É muito importante essa avaliação aqui do torque. A hora a gente vai trabalhar a gente pode estar trabalhando com todas as cargas simultâneas, né? Mas é isso aí que faltava para o nosso conhecimento. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima videoaula.